Hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo contando a minha história no mundo dos investimentos. Eu recebi um comentário do Dopamina Mil, muito obrigada, Dopamina. Curioso, perguntando a minha jornada, o porquê eu comecei a investir, quando eu comecei a investir, enfim. E eu achei interessante. Então esse vai ser um vídeo bem tranquilo, bem leve e mais contando a minha história. Tá? Então se você curte esse tipo de conteúdo, investimento, dinheiro, maternidade, filhos, enfim, esse é o canal. Então já comenta, deixa o seu like e já se inscreve, tá? E comenta aqui já começa comentando se você já investe, quais os seus medos, enfim. E é isso. Então vamos lá. Para começar na minha jornada, eu preciso voltar lá no passado. Por quê? Porque o passado, ele fez com que eu tenha esse pensamento hoje. Então, eu já falei aqui em um vídeo que eu nasci em uma família pobre na comunidade de São Paulo, na Zona Norte, tá? Então, pode parecer que não, mas eu sou favelada. Essa é a verdade. Então, eu nasci, fiquei 26 anos lá. Então, como toda criança periférica, de periferia, a gente começa a ter noção de que a nossa vida vai ser difícil. E isso não é algo ruim, ter uma vida difícil. É algo que a gente, levando para o lado positivo, a gente se fortalece, a gente corre atrás, estuda para sair daquela realidade. Mas lá onde que a gente nasceu, não tinha saneamento básico, tinha um córrego na frente. Então alagava muitas vezes. Né? Muitas vezes a gente era muitas vezes alagava. Isso é algo que até hoje eu sonho, vocês acreditam? Então, foi sofrido. Então eu lembro de um momento que alagou lá a casa de madrugada e minha mãe chamou a gente, nós três, né, os irmãos, os filhos, para subir, para ajudar ela, tal, porque a gente começou a lavar a casa de madrugada, tal. E eu comecei aí eu lembro que eu limpando começou a escorrer uma lágrima, porque eu sabia que ia ser assim, que ia ser pancada a minha infância e que eu tinha que fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, né? Então esse é um ponto, sofrimento, né? Sofrimento e falta de saneamento básico, enfim, violência que tem muito nesses ambientes. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, educação financeira, dinheiro. Eu não tive e minha mãe não teve, mas a minha mãe ela foi o meu maior exemplo de educação financeira. E até hoje ela é extremamente organizada, ela tem um planejamento financeiro impecável. Então, éramos em 4, contando com ela, meu pai faleceu jovem, né? Então éramos em 4, ela administrava todo o dinheiro com o salário mínimo. Então, é assim, não era fácil, né? Não era fácil, mas ela fazia acontecer. Então ela foi meu maior exemplo de educação financeira, apesar de ter só a escolaridade até o 6º ano, tá? Então ela nunca deixou faltar nada, as contas de casa eram todas perfeitinhas. E outro ponto, quando eu comecei a trabalhar muito jovem, com 16 anos. Então lidar com dinheiro jovem, eu acredito que foi até tarde. Eu acredito que dá para nós incentivar os nossos filhos muito mais jovens. Então eu comecei a pegar em dinheiro com 16 anos, né? Então eu acredito que foi tarde. Mas pelo exemplo da minha mãe e pela minha mãe cobrar a gente muito nessa parte financeira e tudo mais, então eu fui adquirindo conscientemente, inconsciente, né? Que eu precisava ali saber lidar com dinheiro e tudo mais, e eu comecei a trabalhar, então eu comecei a mexer com dinheiro. Então eu fiz muita cagada, fiz. Primeiro salário comprei um sapato. 6 meses depois, um sapato original, não vou nem falar o nome da marca aqui, mas nunca mais comprei a marca. O sapato fez um rombo no dedão, eu fiquei puta, falei, cara, foi o meu salário mínimo inteiro, na época era 500 conto. Enfim, e aí nesses erros e acertos, eu fui, puxa, não dá pra ficar gastando meu dinheiro, né? Então eu comecei a guardar. Então quando eu tinha os meus 19 anos, eu já tinha um dinheirinho guardado. Eu tinha em torno de uns 5, 8 mil reais. Pô, era dinheiro pra caramba naquela época. O que é 18 anos atrás? Era dinheiro pra caramba. E aí eu comecei. Só que aí, esse outro detalhe da minha vida vai ser, assim, vai ser um outro vídeo à parte. Por quê? Porque eu entrei no financiamento de carro. Eu estava querendo comprar uma moto, minha mãe, não, você não vai comprar moto. E aí eu falei assim, ai mãe, tal, não vou comprar carro porque eu não tenho... Não, eu te ajudo, tal, foi o maior erro da minha vida, foi ter entrado no financiamento de carro. Foram uns 4 anos da minha vida, assim, num perrengue, gente, eu chorava. Eu falei, mãe, não dá pra pagar esse carro mais. E a gente, não, a gente conseguimos pagar.
Era um Ford Ka 2009, azulzinho, lindinho. Mas não era o momento, não tinha maturidade financeira. Quando você é jovem, que você está construindo sua vida, você não tem maturidade, e você não tem, eu sei que tem muitos jovens hoje, ainda mais com a internet, que tem essa maturidade financeira e compra e tá tudo beleza, mas se você não tem essa maturidade financeira, não compre carro aos 20 e pouquinhos anos. Não compre, não vai dar, pode até dar certo, mas vai ser um perrengue danado. Então foi isso, tá? E aí, o porquê que eu comecei a investir? Ainda não vamos chegar nesse ponto. Por quê? Porque depois, um pouquinho antes disso, eu comecei a guardar, eu e meu marido começamos a guardar dinheiro para construir a nossa casa em Guarulhos, né? A gente tem 2 casas alugadas em Guarulhos. Então, todo o aporte foi na renda fixa para conseguir construir. Então, começamos ali em 2019, meio de 2019, no início da pandemia, as casas estavam construídas, tá bom? E aí querendo ou não, foi um investimento, mas na área imobiliária, beleza, tá? E agora eu vou responder o porquê comecei a investir. Eu deixava todo o meu dinheiro na renda fixa, no CDB ali. E aí, pô, não usava nem no Nubank ainda tal, e rendia muito pouco. E eu falava, caramba, eu já tinha uns 30 mil reais na conta. Eu falei, nossa, rende 100 reais, rendia menos. E eu falei, gente, não é possível que não tenha investimentos que consiga me dar de retorno, um retorno maior. E aí eu comecei a estudar na internet. Então, em maio de 2021, antes eu já estava estudando, e aí, em maio de 2021, eu peguei um dinheirinho da renda fixa e aportei na renda variável. E aí eu fui fazendo isso aos poucos. E errei muito, tá? Errei muito, e até hoje eu erro com menos frequência, porque eu já tenho uma experiência, né? Nesse mundo dos investimentos, mas errei muito, né? Deixa eu beber só uma aguinha aqui que tô ficando aqui sem voz já. E erro muito, e errei, e tá tudo bem, a gente vai errando, vai acertando, tá bom? E desde então eu vim aportando mês a mês, sempre ali um pouquinho, sobrava um dinheirinho, eu ia aportando. E acho que a pergunta final, o porquê eu comecei a investir? Porque eu queria sair da pobreza. Essa é a verdade. Queria sair da pobreza. Queria ganhar mais dinheiro ali sem precisar fazer nada, ter mais renda passiva. Então eu comecei a me perguntar, falei, não é possível, eu tenho que conseguir, tem um jeito, deve ter um jeito. E aí foi onde eu conheci a Bolsa de Valores, Bitcoins e tudo mais, comecei a estudar pela internet. Nunca comprei curso nesse mundo dos investimentos, nunca comprei, foi tudo pela internet, conteúdos assim riquíssimos de vários canais que eu acompanho até hoje. Então aprendi, e eu acho que foi mais isso, sabe? Foi querer sair da pobreza e poder dar uma vida tranquila para minha família, para o meu filho. E eu acho que esse foi, na época eu não tinha, mas hoje é 100% voltado para ele. Mas é isso, saber onde você quer chegar, saber que você quer sair da pobreza e que não vai ser fácil. Então nunca caí em golpe, nunca achei que o dinheiro vem fácil. O dinheiro aprende, o dinheiro ele nunca vai vir fácil. Então eu sabia que ia ser muito difícil, mas que era possível. E aí tudo que eu faço hoje é para o meu filho e é para o nosso futuro, para a aposentadoria minha, do meu esposo. Então todo esse esforço que a gente faz hoje é por ele, é para nossa vida tranquila lá no futuro. Então eu acredito que eu respondi de uma forma simples e clara. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o seu like, já comenta, já se inscreve. E já me comenta aqui se vocês investem, qual que é o medo de vocês, o porquê que não começa pouquinho, vai pegando a maturidade, vai crescendo os aportes, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Beijão, tchau, tchau.